الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam Muslim ele citou o hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o jejuador ele tem duas felicidades. A primeira felicidade quando ele quebra o jejum, e a segunda felicidade quando ele se encontra com seu Criador. A primeira felicidade que seria hoje, no dia do Eid, onde nós praticamos a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, em jejuarmos, em praticarmos as orações, fazermos o zakat, recitarmos o Coran. Depois de terminarmos essas adorações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que nesse dia, quando terminam essa adoração, é permitido para que a pessoa seja feliz. E ele tenha, por isso que nós temos a festa nesse dia. E as nossas festas, elas são determinadas de que maneira? Depois de grandes adorações, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a nós que fizéssemos, que nós tivéssemos a felicidade, que nós tivéssemos o Eid, a festa. Então, uma das maiores festas que nós temos é uma das festas depois do jejum, que nós quebramos o jejum, tem essa festa grande. Uma outra festa maior também, que seria no mês de Dhul Hijjah, quando as pessoas praticam Eid al-Adha, depois de fazerem a peregrinação e as adorações da peregrinação, também vem uma grande festa que seria Eid al-Adha. Então as festas nossas, elas são depois de cada grande adoração. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz para nós no Alcorão Sagrado: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi". Se Allah subhanahu wa ta'ala permitir a dádiva sobre você e a misericórdia sobre você para praticar as grandes adorações ou as adorações, você tem que ficar feliz por isso. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Com isso eles devem se contentar. Então o nosso contentamento e a nossa felicidade, ela vem depois das adorações. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que a outra felicidade é quando você se encontra com seu Criador. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no outro hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, o jejuador, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: todas as boas ações, elas têm uma quantidade de hasanat, hasana, a não ser o jejum. O jejum, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, a não ser o jejum que é meu, e eu irei recompensar o jejuador quando ele se encontrar comigo. Então, ao encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse aqui, a pessoa terá a maior felicidade por ter jejuado. Então, nós temos essas duas felicidades no mundo, depois que quebrarmos o jejum. No dia do juízo final, ao nos encontrarmos com Allah subhanahu wa ta'ala, depois que a gente se encontra com Ele, porque nós nos encontramos com o nosso jejum. Nesse dia do Eid, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos permitiu que a gente ficasse feliz nesse dia, só que sem exageros. Allah subhanahu wa ta'ala, ele não permitiu os exageros em tudo, principalmente na comida, na bebida, nos gastos. Então a pessoa tem que ser moderado. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ó seres humanos, tomem as suas belezas perante, quando vocês vêm nas mesquitas, nos lugares de adoração. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. E comam e bebam e não exagerem. Então o exagero, isso é proibido no Islã. E depois Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que a permissão da pessoa ter na sua vida de comida e de bebida e de outras questões permitidas por Allah subhanahu wa ta'ala, isso é normal. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith da Aisha radiyallahu ta'ala anha, quando ele foi em Medina, ele disse para ela, para que as pessoas, os adeptos do livro saibam que nós temos também dias de festa. Nós temos 2 dias de festas por ano, a festa de Ramadã e a festa do Eid al-Adha. E as duas festas, elas vêm depois de grandes adorações. Então, cada adoração que você pratica, que você faz, você deve se contentar. Você tem que ficar feliz por ter conseguido essa festa, essa grande adoração, por ter conseguido que Allah subhanahu wa ta'ala permitisse que você praticasse as adorações. E por isso que nesse dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos aconselhou em várias questões. Uma delas, a pessoa tomar banho antes de vir na mesquita, colocar as melhores roupas que ele tem.
e também ele fazer o takbir, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, e para que vocês completassem os dias de jejum e para que vocês fazessem o takbir, falarem Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isso Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a fazermos isso, dizendo dentro da Surat al-Baqarah, quando falou sobre o jejum. E também que você cumprimente os seus irmãos e deseje a eles que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o jejum deles e as boas ações. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles faziam isso. Outra questão também, para você deixar com que a felicidade entre na sua casa, aos seus filhos, à sua família, faça com que eles sintam a felicidade nesse dia, não esquecendo dos seus irmãos na Palestina, no Iraque, na Síria, no Líbano, em outros lugares, os nossos irmãos que a maioria deles hoje o inimigo não deixou com que eles ficassem felizes nesse dia. Não podemos esquecer deles, de fazermos uma súplica por eles, de tentarmos ajudá-los também, de lembrarmos que nós temos irmãos do outro lado do mundo e eles não estão conseguindo manter essa felicidade que você tem. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala permita que eles sejam felizes, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, um dia que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que os crentes também fiquem felizes. Quando? يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, com a vitória que Allah subhanahu wa ta'ala permitirá a eles. Então, inshallah, que Deus permita uma vitória próxima e que no próximo Eid, inshallah, que estejam todas as terras dos muçulmanos, das pessoas que foram injustiçadas, que sejam libertadas, e principalmente a Palestina. E também nesse dia não poderemos esquecer de fazer Zakat al-Fitr antes que nós rezarmos Salat al-Eid. Então, antes de começar Salat al-Eid, ainda é permitido que você pague Zakat al-Fitr. A obrigação do Zakat al-Fitr, ela começa quando? Ela é uma obrigatoriedade. A Sunnah você tirar ela durante o Ramadã. A obrigatoriedade do tempo começa quando termina o Maghrib, o pôr do sol do último dia. Quando se pôs o sol, começa a obrigatoriedade. E ela se estende até o imã fazer Salat al-Eid. Então, nesse período, se torna obrigado. A pessoa que não tirou Zakat al-Fitr, ele é obrigado a tirar nesse momento. E se ele deixar, ele estará cometendo um pecado. Então, nós falamos, uma pessoa, quem que vai tirar Zakat al-Fitr? Nós já falamos sobre isso, que todas as pessoas da sua família, você deve tirar Zakat al-Fitr delas. Mulher, homem, pequeno, grande, todas as pessoas que jejuaram, quem não jejuou, até os ulama disseram, uma pessoa que morrer antes do pôr do sol, do último dia de Ramadã, essa pessoa que morreu antes do pôr do sol, nem que se for por 1 minuto, esse não é obrigado a você tirar Zakat al-Fitr dele. Uma pessoa que nasceu antes do pôr do sol, por 1 minuto, ainda tem 1 minuto do Ramadã. Então nasceu uma criança na sua casa, você é obrigado de tirar Zakat al-Fitr por ela. Depois do pôr do sol, se pôs o sol, começou já o dia do Eid al-Fitr. Então o nosso calendário começa o dia depois do pôr do sol. Então se pôs o sol, uma pessoa que morreu e não tinha pago o Zakat al-Fitr, ele é obrigado, ou você é obrigado por tirar Zakat al-Fitr dele, se você for um responsável por ele. Se pôs o sol depois do último dia de Ramadã e nasceu uma criança naquele momento, 1 minuto depois do pôr do sol, você não é obrigado a tirar Zakat al-Fitr por ele, porque ele não alcançou o Ramadã. Então essa é uma questão importante. O importante é nós lembrarmos dessa questão de tirarmos o Zakat al-Fitr de quem não tirou, antes que o imã comece a rezar Salat al-Eid. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos permita que estejamos nas adorações e na aproximação a Ele, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todas as nossas boas ações, e que aceite o nosso jejum, o nosso zakat, as nossas orações e tudo que nós fizemos nesse mês e nos demais meses, inshallah, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que a vitória seja bem próxima para os nossos irmãos injustiçados em todos os lugares. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.